Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Estou muito alegre, muito feliz, grato a Deus por poder estar aqui nesta noite com os irmãos em Colina, rever aqui o pastor Mauro, meu amigo, a sua esposa, irmã Roberta, e os demais irmãos. Alguns nós já temos o prazer de conhecer, outros ainda não, mas é uma alegria, irmãos. Estou muito feliz por poder estar aqui nessa data importante, né? Logo mais após a mensagem, teremos uma Assembleia Geral extraordinária, né? Mas antes, temos uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos, tá bom? Abra sua Bíblia, vamos lá, sem perca de tempo. Uma palavra que veio no meu coração ainda esta manhã. Eu estava terminando de preencher alguns documentos ali no escritório, e eu estava ali na hora do almoço, comecei a meditar num texto aqui, redigi algumas coisas, e eu quero compartilhar com a igreja. Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, melhorou parece, Mateus capítulo 7, versículo de número 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículo de número 28 e também o versículo de número 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, concluindo Jesus este sermão, ou este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Irmãos, eu quero em rápidas palavras falar sobre o maior e mais importante sermão pregado por Jesus. Ainda que de forma sucinta, ainda que de forma resumida, eu quero falar um pouco sobre esta mensagem, que é o maior sermão de Jesus, por causa do tamanho do sermão. Nós temos na nossa Bíblia 111 versículos destinados a esse sermão, e também o mais poderoso dos sermões, por causa do conteúdo da mensagem que foi ministrada por Jesus. Esse sermão do Senhor ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, né? E ele é importante porque neste sermão, Jesus apresenta para nós, irmãos, inúmeros princípios que são norteadores na vida de todo o cristão. Princípios estes que devem ser colocados em práticas, porque eles são inexoráveis. O que isso significa? Esses princípios, eles geram consequências, independente da pessoa praticá-los ou não. Isto quer dizer o seguinte: se alguém ouvir o que Jesus ensinou e praticar, consequências virão sobre ele. E se ele também não praticar, as consequências também virão. Por isso, trata-se de princípios inexoráveis. Jesus introduz essa mensagem a partir, irmãos, do capítulo 5. E os irmãos vão ver que esta mensagem, o Sermão do Monte, ela abrange o capítulo 5 todo, o capítulo 6 e também o capítulo de número 7. Se você puder ir acompanhando, eu vou aqui fazer breves citações. Os irmãos com a Bíblia na mão poderão acompanhar aquilo que falarei, e assim a gente vai se alimentando e ganhando tempo. Nós observamos no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, que Jesus, ele introduz a mensagem falando sobre as bem-aventuranças. São 9 declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus, e estas bem-aventuranças, estas 9, registrada aí do versículo 3 ao 12, descreve o discípulo ideal,
isto é, o discípulo de caráter, o discípulo que tem um estilo de vida cristã e também demonstrado por meio de prática. E além disso, essas bem-aventuranças também falam da recompensa que o discípulo fiel há de receber de Deus. E que recompensa é essa? São recompensas que nos atingirão na vida presente e também na vida futura. Então Jesus começa o mais poderoso de seus discursos falando sobre a bem-aventurança. E ele continua então falando a partir do capítulo de número 5 e versículo 13, ele fala também que o cristão deve ser temperante. Ele deve agir com equilíbrio e por isso chama o cristão como sal da terra. Ele fala também no versículo 14 sobre a importância de nós sermos diferentes em um mundo tão tenebroso e em um mundo que está totalmente em trevas. De que forma seremos diferentes? Fazendo com que a luz de Cristo que está em nós venha radiar sobre este mundo tenebroso que jaz no pecado. A Bíblia diz também a partir do versículo de número 27 e também no versículo 28 do mesmo capítulo 5, Jesus ensina que o pecado, ele não se configura somente pela prática e pela consumação, mas quando ele é concebido no coração. E Jesus cita aqui o exemplo do adultério, dizendo que para que alguém cometa o adultério, já não é mais necessário somente a prática e a consumação, mas se a cobiça vir no coração do homem e este desejar alguém, como se podendo possuí-la, ele já comete o pecado do adultério. Jesus também nesta mesma toada continua pregando a mensagem e no versículo de número 34 até o versículo de número 37 ele também chama a atenção para a questão do juramento, orientando-nos a não o fazermos, isto é, nós não devemos jurar por nada, nem por pessoas que estão próximas de nós, nem por nada no céu e nem por nada que exista nesta terra. Ele diz que o procedimento do cristão deve ser o seguinte: devemos ter uma única palavra, a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de juramento para que alguém acredite naquilo que nós estamos falando. Temos que ser cristãos de uma única palavra, pregarmos aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. Assim nossas palavras terão sempre peso e todos que estão do lado de fora hão de respeitar. Jesus acaba de falar sobre isso e continua discorrendo na mensagem a partir do versículo de número 39 até o versículo de número 49. Ele discorre sobre a questão de nós resistirmos ao mal. Mais ou menos, irmãos, aquilo que Paulo ensina quando Paulo diz que nós não podemos retribuir o mal com o mal, mas nós como cristãos precisamos retribuir o mal de que forma? Com o bem, com a prática de coisas boas. É por isso que Jesus diz assim: se alguém bater na nossa face, não é para nós devolvermos a agressão, mas é para nós oferecer o outro lado da face. Se alguém pedir para nós carregarmos uma grande quantidade de peso por uma determinada distância, Jesus manda nós percorrermos a distância dobrada, para que aquela pessoa veja que nós verdadeiramente somos diferentes e não retribuímos o mal com o mal, mas retribuímos o mal com o bem. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz ainda dentro dos mesmos versículos que citei a respeito do amor que nós precisamos ter. Amor este que deve ser para com o próximo, para com aqueles que me amam, para com aqueles que querem o meu bem. Mas ele diz para nós como cristãos irmos além deste amor ao próximo, e ele diz para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. Ei, Jesus,
Olha o cristianismo que ele deseja, irmãos, que nós vivemos. Olha a dimensão desse cristianismo que nós precisamos viver. Mas a Bíblia diz ainda no capítulo 6 que Jesus continua pregando. E a partir do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12, ele começa então a ensinar sobre as obras de justiça. E ele fala acerca da esmola, isto é, da ajuda, da filantropia, do ato de altruísmo que a igreja cristã precisa ter, ajudando o próximo. Fala também da oração e fala também da prática do jejum. E ele diz que estas 3 obras de justiça, elas devem ser praticadas por todos nós que estamos aqui, mas nós precisamos praticá-las sem alarde, sem tocar trombeta. Ninguém precisa saber que nós estamos fazendo alguma coisa boa para alguém. Ninguém precisa saber que você ora demais ou que você gosta de jejuar muitas vezes. Faça, mas faça em segredo, porque Jesus diz que o Deus que vê tudo em segredo vai recompensar a tua vida se você praticar estas boas obras com amor. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Continuando a sua mensagem, Jesus verbaliza também, dizendo que os cristãos não podem ser materialistas. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitos cristãos hoje estão gastando todas as suas energias no ajuntamento de tesouros nesta terra. Mas Jesus diz aqui na mensagem que tudo isso vai ficar aqui, irmão. Tudo isso é corruptível, vai passar. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos gastar o nosso tempo buscando o reino de Deus e a sua justiça, ajuntando tesouros lá no céu, sabendo que Ele vai cuidar de todas as nossas provisões, de tudo aquilo que a gente precisa. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: irmão, busque o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai prover aquilo que você precisa. Aleluia. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 33 fala sobre isso. Mas ele continua pregando e continua trazendo outros ensinamentos importantes. Em Mateus capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 6, Jesus oralizou sobre tomar cuidado ao julgarmos alguém. Ele diz que nós podemos julgar, porém nós devemos julgar com justiça e com equidade. Nós não podemos julgar sem esses parâmetros. Agora, se o seu julgamento é com justiça e com equidade, haja de forma sábia e Deus estará presente no seu julgamento. Se não, não julgue não, querido, porque da mesma maneira que você julgar, diz a Bíblia, que você vai ser julgado também. E a mensagem de Jesus continua sendo pregada. Ele está lá sobre o monte, milhares de pessoas estão ouvindo ele pregar, e estas pessoas estão se alimentando deste ensinamento. Até então, nunca ninguém tinha ouvido alguém pregar daquela forma, alguém trazer os ensinamentos com tanta clareza como Jesus trazia, e todos estavam atentos, sem conversar, sem se mover, alimentando da palavra do Senhor. E Jesus continua a pregar. E ainda no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12, Jesus teceu comentários também acerca da bondade do Pai, acerca da bondade de Deus, dizendo que o nosso Deus, Ele é bom e Ele atende a petição dos seus filhos. Ele diz que o nosso Deus sabe muito bem nos presentear, bem como
ele fala na sequência, após abordar sobre a bondade de Deus, que nós também precisamos agir com bondade e devemos praticar uma lei chamada lei da reciprocidade. E que lei é essa? Jesus diz que nós devemos tratar as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado. Isto é a lei da reciprocidade. O que é isso? Eu pretendo e quero tratar o pastor Mauro, meu amigo, da mesma maneira que eu gostaria que ele me tratasse. Esta é a lei da reciprocidade. Jesus fala sobre isso no capítulo 7 e no versículo 12. E ele continua, irmãos, pregando a palavra, ensinamento sobre ensinamento. E ainda, já caminhando para o final do sermão, no capítulo 7 ainda, no versículo 13 ao versículo de número 23, Jesus começa então a fazer algumas advertências. Primeiro, ele fala sobre duas portas, uma porta estreita e também uma porta larga. Consequentemente, ele fala sobre dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. O estreito conduz à vida eterna, o caminho largo conduz à perdição eterna. E ele vai advertindo todos os que estão ali e continua pregando e falando até que chega o momento dele falar acerca dos falsos profetas. E ele diz assim para todos os que estavam ali, para que ficassem atentos aos falsos profetas, aqueles que pareceriam ser boas pessoas, as mensagens até agradaria a alguns, mas Jesus estava dizendo: cuidado, eles vão trazer muito problema, muito transtorno. Então eu vou orientar vocês para que vocês saibam quem são o falso e quem é o verdadeiro. E Jesus diz assim: pelo fruto que eles produzem, vocês vão conhecer quem é falso e quem é verdadeiro. Não é pelos dons, irmãos, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são medidas pelos dons, não dão testemunho, não pregam o que Jesus queria que eles pregassem, dão mau testemunho, os frutos não são bons. Mas as pessoas olham e dizem assim: pastor, mas olha o dom que Deus deu para ele. Ele ora e o paralítico levanta, ele ora e acontece isso, ele ora e acontece aquilo. Irmãos, nessa noite nós não podemos medir a espiritualidade de alguém pelos dons que esta pessoa tem. A Bíblia nos diz, Jesus ensina nesse sermão, que nós, para medir a espiritualidade de alguém, para aferir a cristandade de uma pessoa, você deve olhar os frutos que ela produz. É pelos frutos que você mede alguém, é pelos frutos que você vai ver se ela é crente ou não. Não é pelos dons que ela tem, porque aqui no sermão Jesus diz que um dia alguém vai chegar diante dele e vai dizer: olha, eu repreendi demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, muitos dons. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não os apartai-vos de mim. Então nós conhecemos e medimos a espiritualidade de um cristão pelos frutos. Irmãos, para nós concluirmos, a mensagem de Jesus deixou a multidão perplexa. A mensagem de Jesus deixou a multidão admirada, não só pelo conteúdo da doutrina pregada, que eles nunca tinham ouvido alguém ensinar daquele jeito, mas pela autoridade com que Jesus ensinava. Agora Jesus vai fechar o sermão, e como não poderia ser diferente, Jesus conclui o sermão de forma brilhante, irmãos. Ele conclui o sermão propondo a todos os que estavam ali uma reflexão sobre a mensagem que ele acabara de pregar. E Jesus faz isso por meio de uma analogia. Ele vai comparar coisas diferentes com o objetivo de extrair uma mesma lição, um mesmo ensinamento. Então Jesus, com a atenção de todos voltadas para ele, ele começa a contar a história de dois homens, um homem prudente e um homem
insensato, louco, insano, sem razão. Jesus diz que tanto o homem prudente como o homem insensato tinham um mesmo objetivo: aplicaram todos os seus esforços na construção de uma casa. Tanto o prudente quanto o insensato queriam construir uma casa. A Bíblia diz, pelas palavras de Jesus, que o prudente atentou para todos os detalhes e tomou todo cuidado para edificar a casa. Olhou para o solo, a profundidade que deveria ser feita, as brocas, para que pudesse ter uma boa edificação, um bom alicerce. O homem prudente se preocupou com esses detalhes, escolheu um solo adequado, uma grande rocha, e sobre ela edificou uma casa bonita. Diz também que o insensato, ele não tomou o devido cuidado, desatento, não edificou a casa onde deveria edificar. Ele colocou a casa em qualquer lugar, e a Bíblia diz que ele acabou edificando a casa sobre a areia. Qual a consequência disso? A consequência é que aquele que foi prudente, que observou detalhes, que ouviu conselhos, que viu a melhor maneira de edificar a casa sobre a rocha, quando veio as intensas chuvas, quando veio a força do rio e o açoite do vento, a casa que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Já o insensato, descuidado, que não prestou atenção em nada, que edificou a casa de qualquer jeito, em qualquer lugar, quando veio a chuva, quando o rio bateu e quando o vento soprou, a Bíblia diz que a casa não suportou e grande foi a ruína daquela casa. Quando Jesus acaba de dizer isso, concluindo a mensagem, todos que estavam ali estavam atentos. Assim, Jesus olha para todos e diz: será com todos os que estão aqui. Aí Jesus diz assim: alguns de vocês que estão aqui ouviram a mensagem que eu acabei de pregar. Ouviram. Aí Jesus diz assim: e outros que estão aqui escutaram a mensagem. Jesus diz: uns ouviram. Aí ele diz: outros escutaram a mensagem. Permita eu dizer uma coisa aqui importante, irmãos, que a Bíblia, hoje nós temos muitas traduções de Bíblias em nossa mão, mas na tradução desse texto no original, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ela foi muito feliz e perfeita na tradução desse texto, porque é a única tradução que se preocupa em fazer a diferença do verbo ouvir para o verbo escutar. Parecem palavras sinônimas, mas elas têm uma diferença. Jesus está dizendo assim: olha, muitos de vocês que ouvem os meus ensinos e a minha palavra, ouvem, eu assemelho vocês ao homem que edificou a casa na areia, mas aqueles que escutam a minha palavra, eu assemelho vocês ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, fez essa abordagem, e o tradutor foi muito feliz ao traduzir o original e prestar atenção em colocar os dois verbos ouvir e escutar, porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir remete ao sentido da audição. O que é ouvir? Ouvir é a capacidade que nós temos de captar o som que sai pelas caixas, que entra pelo microfone, ou mesmo sem ele. Vocês que estão aqui sabem que o som está percorrendo estas quatro paredes, porém, as pessoas que só ouvem, logo, com o passar do tempo muito breve, esquece tudo que foi falado. Você já ouviu falar, irmãos, daquelas pessoas que a palavra entra por aqui e sai por aqui? Já ouviu? Entra por um ouvido e
sai pelo outro ouvido. Jesus estava dizendo que no meio daquela multidão que tinha ouvido a maior mensagem dele, tinha muitas pessoas assim, que iriam levantar dali, iriam embora e logo esqueceriam tudo o que Jesus pregou, iam deixar tudo para lá, não iam colocar em prática. Jesus estava dizendo: vocês que agem assim são como o homem que edifica a casa na areia. Quando a prova vir, a tribulação, o problema, vocês não vão suportar e a casa vai cair e grande vai ser a queda. Mas Jesus diz que no meio daquela multidão não tinham pessoas que ouviam somente, tinham aqueles que escutavam ir além de ouvir. Escutar diz respeito a aprender o que entrou no seu ouvido, a compreender, a processar internamente cada palavra que foi proferida e ensinada por Jesus. Eu disse que quem ouve a palavra entra aqui e sai aqui, ele não lembra. Você encontra o irmão na rua e pergunta: irmão, como foi o culto ontem? Ele fala: irmão, foi muito gostoso o culto, mas o que o pastor Mauro ensinou? Ah, irmão, não lembro, eu sei que foi bom, todo mundo gostou, mas eu não lembro do texto, do tema, não lembro nada do que ele falou. Irmão, este somente ouviu a palavra, não assimilou nada. Agora quem escuta a palavra entra aqui, ela desce no coração, ela sobe na mente, ela fica guardada aqui dentro, ela é processada internamente. A palavra mexe com você e você tem o desejo de colocar ela em prática na sua vida. Você quer fazer tudo que Jesus pede para você fazer, você quer imitar Jesus, você quer fazer as coisas que a palavra de Deus nos orienta. Isso é escutar. Quem escuta desta maneira, meus amados irmãos, edifica a casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, o vento e o rio, vai bater na casa, mas a casa vai permanecer de... Eu concluo dizendo: a mensagem de Jesus é para ser entendida, a mensagem de Jesus é para ser compreendida, a mensagem de Jesus é para ser guardada dentro do nosso coração e colocada em prática na nossa vida. Se você agir desta maneira, irmão, a tua casa nunca vai cair, nunca vai cair, nunca vai cair. Pastor, mas a tempestade é forte, mas não vai cair, ela vai ficar de pé, porque a rocha é Jesus, irmão. A rocha é Cristo. Quantos podem dizer amém por esta breve palavra? Com a permissão do pastor, fica de pé, eu quero orar pela sua vida.